Olá pessoal, professor Plínio novamente com vocês aqui. Hoje vamos trabalhar o tópico da evolução. Conceito de evolução biológica, adaptação dos seres vivos em seus ambientes, ou, mais precisamente, adaptações das espécies a meios continuamente em mudança. Vamos dar um exemplo para elucidar esse conceito. Tá? Os cactos suportam o meio desértico seco graças a adaptações neles existentes. Então tem parênquima aquífero para armazenar água, folhas transformadas em espinhos para diminuir a perda de água por desidratação, certo? Bom, e assim vocês vão ver vários outros exemplos, tá ok? Então lá, antes de falar propriamente sobre evolução, vou trabalhar alguns tópicos com vocês, tá? O primeiro aí é adaptação. Fixismo versus transformismo. Fixismo. As espécies eram fixas e imutáveis. Ou seja, fixismo foi baseado no criacionismo, tá? Um ser superior divino criou os seres vivos. Desde a criação divina até os tempos atuais, não ocorreu nenhuma mudança nas espécies, tá ok? E é claro, isso aí foi baseado também no catastrofismo, né? Ou seja, as grandes catástrofes levaram à extinção das espécies. Tá? Em contraposição ao fixismo, nós temos o transformismo. As espécies são mutáveis, ou seja, à medida que muda o meio, muda a espécie. Os adaptados ao ambiente em mudança sobrevivem. Essa ideia deu origem ao evolucionismo. Bom, vou dar alguns exemplos para vocês de adaptação, certo? A espécie em mudança, começando com a resistência dos insetos ao DDT. Então você já tem aqui nessa população de insetos a variabilidade, tá? Corresponde a insetos sensíveis ao DDT, de nitro de cloro tetraetano, e você tem aqui resistentes ao DDT. Então tem sensíveis e resistentes. Aí eu vou pulverizar, certo? Com inseticida, beleza? Aí vai passar para o processo de seleção que natural. Então, o que vai representar isso aí? Vai ser o inseticida, vai eliminar as espécies sensíveis e vai selecionar positivamente as espécies resistentes, certo? Essas espécies resistentes aqui, tá, vão ter uma melhor adaptação ao ambiente, consequentemente, sua população vai aumentar, tá, ok? Outro exemplo aí, resistência de bactérias aos antibióticos. Então, a cor amarelinha, pouco resistente ao antibiótico, à medida que vai aumentando aqui o colorido, né, vai ficando aqui vermelho, marrom, certo? Vai ficando muito alta a resistência a antibiótico pelas bactérias. Então eu vou fazer aqui o uso inadequado do antibiótico e, consequentemente, vai selecionar uma pequena parcela de bactérias resistentes, tá, que vai sobreviver ao antibiótico. Só, aí os organismos não são mais capazes de eliminar, certo? Ao poucas bactérias que sobraram, elas vão se multiplicar e dar origem a uma colônia de bactérias resistentes ao antibiótico utilizado, tá, previamente. Beleza? Então, lembra que tem variabilidade, sensível e resistente. Tá? É claro que as bactérias, a maioria, surge por reprodução assexuada. Mas como é que surge variabilidade, então, em bactérias? Tá? Tem alguns casos raros por reprodução sexuada, certo? E também pode sofrer uma mutação, beleza? Então, seleção de variedades cada vez mais resistentes. Partindo do princípio da existência prévia de variabilidade, uma população bacteriana deve ser formada por dois tipos de indivíduos, os sensíveis e os resistentes. O uso inadequado de um antibiótico deve eliminar as bactérias sensíveis, favorecendo as resistentes, que são selecionadas. Certo? Então, o uso indiscriminado de antibiótico não torna as bactérias resistentes. Isso é lamarquista. O uso indiscriminado de antibiótico seleciona, olha aqui, Darwin seleciona, tá, as variedades resistentes. As bactérias resistentes proliferam, portanto, e promovem a adaptação da espécie ao ambiente modificado. Tá? Vamos dar outro exemplo aí de adaptação, a coloração protetora das mariposas. A explicação para esse fato fica lógica se lembrarmos que nessa época o tronco das árvores era coberto com um certo tipo de vegetais, né?
e também por líquens, né, que predominavam. Então, o tronco da árvore era bem claro, certo? Conferir, então, antes da Revolução Industrial, né, conferia uma cor meio acinzentada, vamos falar assim, né, verde, meio esverdeado, certo? À medida que a industrialização provocou aumento de resíduos poluentes gasosos, os troncos das árvores passaram a ficar mais escurecidos, certo? Devido à consequência da morte dos líquens, são extremamente sensíveis ao SO2, né, dióxido de enxofre, tá? E o excesso de fuligem. Então, olha que interessante, né? Então, vamos falar aqui do melanismo industrial, típico dessa mariposa é a Biston betularia. Você tem a Biston betularia típica, que ela praticamente amelânica, né, sem pigmentação, e a Biston betularia carbonária, tá, que é melânica, ela é mais escura, tá? Uma asa clara, a típica, e a carbonária, asa escura, certo? Então, vocês estão vendo aqui, antigamente, tá? O tronco das árvores coberto por líquens. Então, a escura é uma presa fácil para os pássaros, tá? A outra, a asa clara, fazia o que aqui? Uma camuflagem com o ambiente. Com o advento da Revolução Industrial, tá? Os troncos ficaram escurecidos, consequentemente, vai favorecer quem aqui? A população de asa escura, tá? E vai tornar uma presa fácil a população de asa clara, beleza? Galera, eu não estou falando que a asa clara evoluiu e formou asa escura, já tem as variantes asa clara e asa escura. O que vai acontecer? De acordo com a mudança do ambiente, vai ter uma predação diferencial, certo? Depois do melanismo industrial, a população de asa escura aumentou, consequentemente diminuiu a população de asa clara. Bom, quarto tópico aí da evolução, evidências da evolução, tá? A principal evidência que nós temos são os fósseis. A palavra fósseis, tá, do latim, que significa que se tira da terra, beleza? Então, o que são fósseis? São partes de organismos, vestígios, rastro ou mods que sofreram o processo de mineralização, tá? O pessoal confunde muito, tá? Quem estuda os fósseis, paleontologia ou arqueologia. Então, vamos entender. A paleontologia é a ciência que estuda as marcas e os restos dos seres vivos com mais de 10 mil anos. Já a arqueologia se dedica ao estudo das civilizações antigas através dos objetos usados pelo homem com pelo menos 10 mil anos, tá? Então, quem vai estudar os fósseis é a paleontologia, beleza? Os fósseis são preservados e encontrados em rochas sedimentares, tá? Então, você tem um esqueleto aí de reconstrução de um mamute, certo? Vamos lá, aproximadamente 3 metros de altura, animal extinto que viveu na América do Norte e na Eurásia, tá? Então, isso aqui vai evidenciar o processo da evolução, beleza? Então, claro que esses fósseis vão formar em rochas, o que eu falei, sedimentares, tá ok? Então, vai ter estratificação, tá? Então, você tem aqui rochas ígneas, através do intemperismo, erosão, transporte, sedimentação, diagênese, formou as rochas sedimentares, certo? Essas rochas ígneas, através do metamorfismo, certo? Formou as rochas metamórficas, tá? São rochas que sofreram transformação. Galera, essas rochas metamórficas podem se transformar em sedimentares pelos mesmos processos, ou as sedimentares podem também transformar em metamórfica, e assim por diante, também por fusão de metamórfica, formar rochas ígneas. Vocês vão encontrar os fósseis, principalmente na estratificação das rochas sedimentares. Reparem, você tem o extrato A, o B e o C aqui, certo? Nas camadas mais antigas, somente são encontrados organismos muito primitivos, tá? Cordados, mamíferos, entre eles os primatas, somente são encontrados nas camadas mais recentes aqui, ó, na C, beleza? Vamos lá, pessoal. Outro fato aqui que evidencia a evolução é a embriologia comparada. Haeckel fez 24 desenhos, como vocês estão vendo aqui, certo? No seu trabalho intitulado como Morfologia Geral dos Organismos, tá? Ele foi publicado em 1874 na sua obra Antropogênese, beleza? Então, vocês estão vendo aqui um peixe, tá? Uma salamandra, tá? Um anfíbio, certo? E, cara, comparando até com o homem aqui, se você pegar um embrião de 3 dias, perguntar qual deles é você, você não vai saber responder, porque todos vão ter
notocorda, tubo neural dorsal, fendas branquiais na faringe e cauda pós-anal. Olha que interessante, nós somos cordados, tá? Então, aí agora a imagem que vocês estão vendo aí, certo? Na primeira linha lá, são desenhos mostrados por Reiki, certo? Então aqui de um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, certo? Aqui um coelho, certo? E aqui um ser humano, beleza? Na linha de baixo, já são fotografias feitas por Richardson, certo? De embriões, tá? Que lembra, tá? O desenvolvimento embrionário citado, que eu falei aqui por Reiki. Olha que curioso, certo? Bom, fendas branquiais, tá? Ocorre na faringe e são aberturas que conduzem bolsas branquiais. Nos peixes, as fendas branquiais se mantêm abertas e comunicam com as guelras ou brânquias. Nos vertebrados superiores, certo? Desaparecem e dão origem a estruturas internas, como no nosso caso, aqui está a trompa de Eustáquio, né? Hoje não se fala mais isso, é a tuba auditiva, tá? Que vai ligar a faringe ao ouvido médio, certo? Só, coração, olha que curioso, olha a evolução aqui, né? Inicialmente o tubo tá com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, tá? Nos peixes. Depois passa a 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, em anfíbios e répteis, mas mesmo assim misturava sangue venoso com sangue arterial. E por último, né, com 4 cavidades, 4 câmeras, você pega aí aves e mamíferos, lado direito só passa sangue venoso e o lado esquerdo só passa sangue arterial. Tá? Então isso manteve a homeotermia, olha aí uma evidência da evolução, certo? Só pelo sistema circulatório. Então novamente as fendas branquiais, como vocês verem aqui, certo? Surge lá desde os peixes, tá? Até nós mamíferos, é claro que nós vamos ter vestígio disso, tá? Que é o tubo auditivo. Aqui, para você ter ideia, em salamandras, nos adultos ainda, você tem aqui a axolote, tá? Que as brânquias preservam ainda na fase adulta. Olha que interessante. Lembra que os girinos, tá? Tem larva, né? Fase larval as brânquias, tá? Na fase adulta vai passar para pulmão. Aqui, a axolote preserva as brânquias ainda na fase adulta, beleza? Então, comparando aqui as guelras ou brânquias dos peixes, tá? Com aqui um anfíbio. Bom, quanto mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles. Olha que interessante essa frase, certo? Então, vamos lá. Órgãos vestigiais, tá? O que é um órgão vestigial? É um órgão reduzido em tamanho, tá? Sem função aparente, certo? Então, o que acontece? Então, nós temos aqui um exemplo, o apêndice, certo? O apêndice ele foi muito usado para a digestão da celulose, certo? Que nós, mamíferos, não temos enzima chamada celulase. Ainda continua sendo usado pelos herbívoros, tá? Como bactérias ali que acumulam para a digestão da celulose. Galera, olha que interessante, tá? Então tornou um órgão vestigial reduzido, sem função, tá? Nós temos outros exemplos, tá? Por exemplo, o dente ciso, dente do juízo, tendência a desaparecer, certo? Que os primeiros Homo sapiens, tá? Mastigavam muitos vegetais e a carne para consumir as calorias necessárias para sobreviver. Por isso, um par a mais de molares era muito útil, que é o dente ciso, certo? O dente do juízo. Tá? A tendência agora na população humana tá? Tornar um órgão vestigial. Cada vez mais as pessoas nascem com sisos a menos ou sem siso já. Olha que curioso, certo? Então aqui vocês estão vendo uma comparação, certo? Do chimpanzé, do Australopithecus africanos, do Homo sapiens. Repare que a caixa craniana tem um tamanho menor em relação ao Homo sapiens, tá? O chimpanzé e o Homo sapiens. Há um focinho proeminente e a arcada dentária aqui é retangular, com caninos bem proeminentes. Aí no Homo sapiens, tá? Vai aumentar o volume da caixa craniana, vai ter redução do focinho, arcada dentária em forma de U, certo? Redução dos caninos, beleza? Bom, outra estrutura aí que nós temos é o cóccix, tá? Uma estrutura também vestigial, tá? Que forma cauda em animais, tá? Inferiores, né? Por exemplo, você pega o gato, certo? Você pega o cachorro, ainda tem cauda, certo? E nós temos aqui uma regressão dessa cauda e formou aqui os ossos, tá? Junto, fusionado com a bacia, que são os ossos do cóccix, tá? Tais ossículos são móveis ao nascimento, olha que interessante, e tendem a se fundirem na infância e no início da fase adulta, tá? Vamos lá, terceira pálpebra, a membrana nictitante, certo?
porque você vai ter isso aí a partir, vocês estão vendo aquela piscar, né? Nem a pálpebra superior nem a inferior, tá vendo que ela fica piscando, certo? Pessoal, isso aqui é uma adaptação, né, que surgiram, certo? Vai até a ave, só para você ter ideia, né? Para proteger, certo? Contra a desidratação, proteger a córnea, tá? Bom, outra evidência, nós temos as provas bioquímicas, tá? Então, existe uma unidade molecular, certo? Vocês vão ver que nós temos 5 tipos de nucleotídeos, né? Adenina, timina, citosina e guanina, certo? E a uracila no RNA. 20 tipos de aminoácidos, tá? Que vão atuar no processo aí do código genético e em processos metabólicos extremamente importantes. Então, fazendo análise bioquímica, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o número de aminoácidos, tá? Entre o homem e alguns outros animais. Claro que bem próximo aqui ao homem, nós temos aqui o macaco, certo? Um pouquinho mais afastado o cão, ave, rã e a lampreia bem afastado, certo? Então, evolutivamente falando, mais próximo aqui é o macaco, certo? Dos humanos. Bom, aí foi feito também um experimento com uma proteína chamada citocromo C, tá? A proteína que é usada lá nas mitocôndrias, né? Em processos aeróbicos, né? Transporte de elétrons, beleza? Então, olha aí, você tem aqui só uma árvore filogenética baseada na história evolutiva, baseando aqui um elemento químico, citocromo C. Bom, outro processo que evidencia a evolução são os órgãos homólogos, tá? O que é órgãos homólogos? Tem a mesma origem embrionária, independentes da função, certo? Órgãos análogos vai ter a mesma função e diferentes contra a origem embrionária, certo? Então vamos lá, gente. Os órgãos homólogos, vamos dar como exemplo aqui os membros anteriores, tá? Aqui vocês estão vendo aqui de um homem, a pata dianteira de um cavalo, certo? Aqui a asa de um morcego e aqui a nadadeira de uma baleia. Repare que os ossos são os mesmos, tá? É claro, com adaptações diferentes, tá? Significa que nós temos o quê? Uma mesma origem embrionária. Então, os membros anteriores é que vocês estão vendo, certo? Bom, homologia, mesma origem embrionária de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade em comum, grupos monofiléticos, tá? Órgãos análogos, semelhança entre estruturas de diferentes organismos devida unicamente à adaptação a uma mesma função. São considerados resultados da evolução convergente, ou seja, você tem aqui um golfinho, aqui um ictiosauro e aqui um tubarão. Repare que o aspecto morfológico está bem parecido, certo? Golfinho, mamífero, ictiosauro, réptil, tubarão, peixe cartilaginoso. Galera, eles têm a mesma pressão de seleção do ambiente, que vai dar um aspecto morfológico muito semelhante e origens completamente diferentes, tá? Então lá, vamos dar outro exemplo de estruturas análogas, a asa dos insetos, certo? Que aqui vocês estão vendo aqui essas nervuras, né? E aqui a quitina. A asa da ave, ossos lá dentro, né? Penas, tá? Tem a mesma função, voar, tá? Mas não tem a mesma origem embrionária, beleza? Então são estruturas análogas. Bom, que é o quinto e último tópico dentro da evolução. Vamos trabalhar as teorias evolutivas, começando com o Lamarckismo, tá? O Lamarck, ele publicou aí um livro chamado Zoologia, né, e Filosofia, certo? Propõe 2 leis, a lei do uso-desuso e a transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Período aqui de Lamarck, 1744 a 1829, esse carinha bonitinho aí que vocês estão vendo nessa imagem, certo? Bom, Lamarck propôs então essas 2 leis básicas para explicar o mecanismo que causava modificações adaptativas e que permitiam a evolução das espécies. A lei do uso-desuso, um órgão ou parte do corpo muito usado, desenvolve, enquanto o órgão ou parte do corpo sem uso atrofia-se. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, as alterações provocadas em determinadas características do organismo pelo uso ou desuso pode ser transmitida aos descendentes. Galera, as 2 leis são falsas. Mas para que eu estudo isso aqui? Para comparar com Darwin, certo? E ainda cai em exames vestibulares. E tem gente que acredita em Lamarck até hoje, certo?
Então, adaptação dos seres vivos ao meio, tá? Tanto Lamarck como Darwin trabalham essa adaptação. Os dois são evolucionistas, certo? Só que para Lamarck, o meio força essa adaptação, tá? É forçada a adaptação. Então, a grama é verde, o gafanhoto vai ficar verde, entenderam? Pessoal, para Darwin não, o meio apenas seleciona, tá? Tem o gafanhoto lá marrom, o gafanhoto verde. O meio selecionou o melhor adaptado verde, certo? E assim por diante. Então, a lei do uso-desuso, o uso contínuo de um órgão ou hipertrofia desenvolve, certo? Então, ele deu o exemplo aqui das girafas, tá? E o seu pescoço e as patas dianteiras, beleza? O desuso atrofia, então os olhos da topeira é bem reduzidinho, tá? Porque ela cava galerias, né? Então, não precisa de olho para enxergar debaixo da terra, né? Escuro, ambiente escuro, certo? Galerinha, então, olha que interessante, tá? Então, ele fala que o uso desenvolve e o desuso atrofia, certo? Então, vocês estão vendo aqui uma girafa de pescoço curto, com a escassez de folhas nas árvores, ela quer esticar o pescoço e a pata dianteira tornou-se alongada pelo uso exagerado, certo? Bom, crítica a Lamarck. Cada geração em cada espécie nascem seres diferentes, certo? Então, a girafa de pescoço curto, ele falava, obrigatoriamente ao ter filho, teria que nascer de pescoço curto. Não, pode ter variabilidade, gente, não é obrigatório, certo? As girafas que herdam patas e pescoço mais longos atingiam com mais facilidade o alimento e, com certeza, tornavam-se mais numerosas. Então, eram selecionadas, né, pelo ambiente, beleza? Bom, outros exemplos que eu posso citar aí, baseado na teoria de Lamarck, certo? As aves aquáticas. Elas são pernaltas, né? Devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas, tá? Para evitar que molhasse as penas. Olha que interessante, certo? Então, lei do uso-desuso, certo? Novamente, vou fazer mais críticas a Lamarck. Em uma população original de girafas ancestrais de pescoço curto, havia alguns indivíduos de pescoço um pouco mais comprido. Então, já tinha variabilidade, tá? E ele não explica isso aí. E nem Darwin vai explicar. Darwin falava da variabilidade, mas não explicou, porque não conhecia a genética. A baixa disponibilidade de alimento no extrato arbóreo funciona como fator de seleção natural, certo? Girafas de pescoço um pouco maior têm mais alimento disponível e, consequentemente, maior número de filhos, tá? Maior número de filhotes que girafas mal alimentadas, certo? De forma que os filhotes que nascem são filhotes de pescoço um pouco mais longo. Dessa forma, a porcentagem de girafas com pescoço mais comprido e mais longo aumenta na geração seguinte, tá? Vamos lá. Crítica a Lamarck novamente, os seres vivos são selecionados pelo meio e não são induzidos pelo meio, certo? Então, o Lamarck fala que os seres vivos são induzidos pelo meio. E Darwin vai falar que os seres vivos são selecionados. Vou dar um exemplo para elucidar isso aqui, tá? Os antibióticos e os pesticidas. Vamos falar dos antibióticos aqui. O penicillium é um fungo, tá? Que produz a penicilina. Então, ele tem esse nome penicillium porque parece aqui um pincel, certo? Então, você tem aqui um meio de cultura, uma placa de cultura com bactérias, certo? E aí o fungo tá produzindo uma substância extremamente tóxica, que é a penicilina, que provoca a morte das bactérias, tá? Então, é um caso de amensalismo, quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra, né? No caso aqui, o fungo está inibindo o desenvolvimento de quem? Das bactérias, certo? Foi por acaso Fleming descobriu os antibióticos, tá? Então, é claro, se você tiver um antibiótico aqui, bactérias, e aí variabilidade das bactérias resistentes e sensíveis, você vai eliminar as sensíveis e vai selecionar quem? As resistentes. Lembra? Tá? A crítica. Somente são hereditárias as mudanças que ocorrem nas células germinativas, ou seja, aquelas que originam os gametas. Tá? Lembra gametogênese? Você tem as ovogênese, certo? E a espermatogênese. Vão formar as células ovogônias e espermatogônias, tá? Então, somente tornam hereditárias, passa essa característica para os filhos, quando atinge as células o quê? Sexuais. Lembra? Mutação somática e mutação que? Germinativa. Beleza? Vamos lá. Charles Robert Darwin, tá? Vamos falar agora um pouquinho do darwinismo, tá? Ele fez uma viagem de um naturalista em 1886, publicou um livro chamado A Origem das Espécies,
por via da seleção natural em 1859, certo? E ele falava da descendência do homem em 1861. Então, período de Darwin, 1809 a 1882, certo? Esse cara aí barbudão, beleza? Bom, teorias evolutivas darwinistas, tá? Então, a viagem de Beagle. O que é a viagem de Beagle? Tá? O capitão, tá? Ele escolheu um jovem naturalista para fazer essa viagem, para acompanhar, tá? E por curiosidade, certo? O Charles Darwin, ele tinha feito medicina na Universidade de Edinburgh, certo? E tinha preparado aí para a vida religiosa durante 3 anos, tá? Nessa Universidade de Cambridge também, ok? Darwin tem noções de geologia e botânica. Aí ele recebeu esse convite, tá? Do capitão do navio Beagle, aí no caso, e foi fazer essa viagem ao redor do mundo, beleza? Bom, ele saiu lá do Reino Unido, né? Tá vendo aqui as Ilhas Britânicas, veio aqui pro litoral do Brasil, da América do Sul, certo? Passou aqui pelo América, né? Da América aqui, ele vai lá aqui pro Oceano Pacífico, e aqui em Galápagos ele se inspirou e escreveu o livro A Origem das Espécies. Aí aqui do Oceano Pacífico ele veio para a Austrália, repare, certo? Passou pelo Índico, certo? Voltou aqui novamente para a América e voltou novamente para a Europa, lá para as Ilhas Britânicas, tá? Então numa caravela, só para você ter ideia, tá? Aquela que nós colocamos na imagem. Então, viagens e obras de Charles Darwin, certo? Esse cara aí bonitão, Charles Darwin, ele teve um grande colaborador, o Wallace, certo? Que naufragou aí sua embarcação e perdeu todos os dados, e Darwin compilou esses dados e publicou aí a Lei da Seleção Natural, certo? E ele escreveu esse livro aqui, extremamente importante, A Origem das Espécies, tá? Então, Galápagos, só para você ter noção, certo? Fica aí um pouquinho distante do continente aqui, certo? Perto do Equador. É um conjunto de ilhas, tá? Fica mais ou menos 1000 quilômetros a oeste da América do Sul, certo? Aí você tem várias ilhas isoladas geograficamente, olha que interessante, tá? Não trabalhar o processo de especiação, tem que trabalhar muito isso aqui, certo? E Galápagos quer dizer o quê? Tartarugas gigantes, tá? Daí o nome, Galápagos. Pessoal, vocês estão vendo aí o tamanho das tartarugas, né? Que já viviam na época de Darwin, elas vivem 150 a 200 anos, né? Então, estão morrendo hoje da época de Darwin, as tartarugas, se for ver, né? Que nasceram naquela época. Pessoal, então ele observou também, além das tartarugas, esse pássaro aí, o tentilhões, né? Que modificava o bico dele contra a forma de alimentação e oferta que tinha em cada ilha, certo? Tinha aqueles que tinham bico de alicate, tá? Aqueles que têm bico mais fino, certo? Aqueles que têm biquinho para furar o peixe, para se alimentar de sangue, olha que louco, tá? Então, de uma espécie ancestral, ele observou aí mais ou menos 14 espécies de pássaros tentilhões que modificavam apenas o bico, tá? Isso significa que tem uma estrutura, um grupo monofilético, uma espécie ancestral originando diversas outras espécies. Isso chama irradiação adaptativa, certo? Galerinha, então vocês estão vendo aqui um fenômeno de irradiação adaptativa, certo? Na ilha, no arquipélago, né, de Galápagos, são várias ilhas, tá ok? Então, resumindo aí, fatos. Primeiro, rápido aumento da população, consequência A, luta pela vida. Segundo fato, certo? Luta pela vida, uso da herança. Pessoal, sobrevivência do mais apto, seleção natural, certo? Terceiro fato, seleção natural, variação do meio, certo? Sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes, origem de novas espécies. Tá? Quando forma uma nova espécie, a gente já chama em macroevolução, tá? Vamos lá, vocês estão vendo o camaleão aí, tá? Ele muda de cor, tá? Ele faz uma camuflagem. Esse também tem mimetismo, tá? Então, tanto o fenômeno de mimetismo, quando uma espécie imita a condição de outra espécie, mimetismo, camuflagem, quando uma espécie imita a condição do ambiente, tá? São produtos da evolução, produtos da seleção que é natural. Pessoal, qual foi a falha de Darwin? Ele não soube explicar as causas da variabilidade, certo? Por incrível que pareça, no mesmo ano que Darwin publicou seus trabalhos, tá? Por volta lá de 1860, Mendel publicou os trabalhos. Só que ele não foi reconhecido. A genética ficou 30 anos perdida, certo? Então surgiu agora
o neodarwinismo ou teoria sintética ou moderna da evolução, certo? Então, essa teoria sintética, também conhecida como neodarwinismo, vai pegar as ideias de Darwin e os conhecimentos científicos, particularmente da genética, certo? Essa teoria tem como principais fatores evolutivos a mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural, beleza? Então, o que são espécies? Agrupamento de populações naturais, real ou potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos, que vão produzir descendentes férteis, tá? Descendentes férteis, certo? Assim, quando houver cruzamento, o descendente tem que ser fértil, certo? Em condições naturais, continuarão a pertencer à mesma espécie, caso não ocorre processo de especiação e nem de evolução. Ok? Com o passar das gerações, acumula-se o efeito da seleção natural sobre a população, que mantém ou melhora o grau de adaptação a esse ambiente. Mutação, então, e recombinação gênica provocam variações que diferem no seu valor adaptativo, sendo, por isso, submetidas ao crivo da seleção natural. Tá? Então, como ficaria o esquema agora? Está baseado no neodarwinismo. Então você tem variabilidade, por exemplo, bactérias sensíveis ao antibiótico e bactérias resistentes ao antibiótico. O que causa variabilidade? Mutações, que são aleatórias, né, naturais, né, ao acaso, ou a recombinação gênica, que na bactéria é um caso raro, né? Você tem lá por conjugação, transformação, lembra? E transdução. Galerinha, então a recombinação gênica é por reprodução sexuada, tá? Mutações vão dar variabilidade, vão passar pelo crivo da seleção natural e, consequentemente, a adaptação. Galera, vamos finalizar nossa aulinha aqui, certo? E vamos para a parte prática, fazer os exercícios.